os cabos da igreja, os cabos estão todos quebrados. Como nós não temos verba para comprar cabo, então eu pedi para ele consertar os cabos velhos. Enquanto nós conversávamos ali, nós falamos sobre filho, família, esposa, trabalho, você imaginar, igreja. E quando eu voltei de lá, eu fiquei pensando, poxa, que bom poder ter alguém que te ouve, né? É bom isso de vez em quando. Mas pensando acerca do que nós estamos falando, a Bíblia diz que a carne milita contra. E o que é militar? Lutar, guerrear. E não está falando da minha carne lutando contra o meu irmão, ou contra o ímpio, ou contra o macumbeiro, com nada disso. Sou eu contra eu mesmo. E essa é a batalha mais difícil de vencer. Porque tem dias que você vai estar bem e nada vai poder te atingir. É ou não é? Nada, não tem palavra que te derruba. Não tem nada. Você está, como diz o professor, você está no óleo. É ou não é? É. Mas tem dias que a gente não quer nem levantar da cama. É ou não é? Tem dia que se você pudesse, você fechava a porta do quarto, desligava o som do mundo lá fora, para não ouvir nem o barulho do carro passar na rua, e ficava sozinho dentro do quarto. É ou não é? Essa é a luta mais difícil de vencer. Porque alguém pode chegar para você e dizer assim, vamos embora, levanta daí. Você não precisa estar desse jeito. Mas não adianta nada. São só palavras. Mas você tem tudo, você tem saúde, você tem casa, você tem família, você tem de tudo. Por que você está desse jeito? É ou não é? Mas é só você e Deus. Em dias que a gente não vai conseguir vencer essa batalha. Mas nós não devemos deixar de lutar. Olha o que o texto diz. Pode deixar Davizinho à vontade. Cadê Valtinho? Ixi, Valtinho está trancado ali nos braços. Tinha de soltar Valtinho aqui. Junto com Davi. Aí, não falei? Soltaram Davi lá. Davi é benção. Vamos ler o texto? Eu tenho que acostumar a usar óculos, irmãos. Eu não consigo usar óculos. Eu gostaria que você voltasse, antes de nós continuarmos aqui, para... no capítulo 6 ainda, versículo de número 1. Esse texto, na verdade, ele começa no capítulo 5, a partir do versículo 22, onde ele fala a respeito dos deveres familiares, aquilo que nós devemos fazer. Amém, Cris? Mas a partir do capítulo 6, ele dá uma lição acerca da família. E nós estamos aqui no culto da família. Amém, Aninha? Esse culto da família começou por causa da irmã Aninha. Todo mundo lembra disso, né? Nós estamos aqui falando a respeito da família. E olha o que a Bíblia diz a respeito disso, no versículo 1. Diz assim: vós, filhos, sede a vossos pais, porque isto é justo. Aí quando você fala com o menino, hoje em dia os filhos respondem aos pais. É ou não é? Aqui não responde não, senão o bicho pega. Aqui não tem vez não. Mas nós vemos isso lá fora. E infelizmente dentro de muitas casas. E desde aí, olha para cá. Desde aí, a gente começa a se desestruturar. Porque se no seu trabalho estiver tudo bem, se na sua escola estiver tudo bem, se nos seus negócios estiver tudo bem, maravilha, glória a Deus por isso. Mas se dentro da sua casa não tiver paz, não é? Não importa quanto você ganha lá fora, não importa quem te elogie no trabalho, não importa. Porque voltar para casa e ser um inferno, não dá. É uma luta que uma hora você vai perder. É ou não é? Alguns arrumam casos fora do casamento. Outros se enfiam nas bebidas, nas drogas, para fugir da realidade. Mas fugir de uma batalha não isenta você de lutar. Não quer dizer que o fato de você fugir daquela situação, ela vai se resolver. Não vai. Não vai.
Se nós estamos numa guerra, e nós estamos numa guerra, é impossível fugir dela. E mais, ninguém pode lutar por você. Lembra quando o gigante Golias desafia o povo de Israel? A Bíblia diz que o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul era um homem de quase 2 metros de altura e era o homem mais bonito que existia de porte físico e beleza em Israel. A Bíblia fala a respeito disso. O povo escolhe Saul, ele é um ungido rei levantado, mas no momento da batalha, ele fraqueja e se afasta. E Deus levanta lá do campo um pequeno menino chamado Davi. Todo mundo conhece a história dele. Quando ele vai enfrentar Golias, e ele chega na presença do rei, depois de muito relutar, querendo fazer aquilo, e o rei não permitindo, quando o Saul fala, tudo bem, já que você quer lutar contra o gigante, então pelo menos use a minha armadura. E a Bíblia diz que Davi até veste a armadura de Saul, só que ela era muito grande para ele, porque Saul era enorme e ele era um menino pequenininho. Entende? A Bíblia diz que ele não conseguia nem caminhar de tão pesada que era aquela armadura no corpo dele. Ele arranca aquela armadura do corpo e parte para cima do gigante com apenas uma funda e 5 pedrinhas. É ou não é? Sabe o que isso quer dizer? Que a sua força no momento da batalha serve para você. Infelizmente ela não serve para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Nesse momento é você e você. Lembra quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? Lembra disso? A Bíblia diz, depois de ter jejuado 40 dias, ele foi preparado para aquela batalha, Cris. Porque ele foi estar de frente com o inimigo das nossas almas. Aí talvez você fale assim, mas eu não tenho importância nenhuma para o diabo pensar em mim. Você é que pensa. Sabe por quê? Porque a sua vida custou o sangue do Filho de Deus. Entende? Então entrar nessa batalha não é opcional, você já está nela. Lutar ou não é opcional. Porque quem não luta se entrega. E quem se entrega é vencido. Mas nós não fomos dado, aliás, não nos foi dado um espírito de covardia, muito pelo contrário. Deus nos deu um espírito de confiança, de vitória. É fácil? Não é fácil. Ele não disse que seria fácil. Jesus disse, no mundo vocês vão ter problemas, aflições, perda, dores, desemprego, o que você imaginar. Mas tem de bom ânimo. Não desanima. Diga a pessoa que está do seu lado, não desanima não. Falar é fácil. O difícil é viver. É ou não é? Como é que não desanima ser cheio de conta na parede para pagar R$100 no bolso? Como é que não desanima com o diagnóstico do médico dizendo assim, não tem jeito? Como é que desanima depois que você fecha a tampa do caixão? Como é que não desanima? Quando por fora você está inteiro, mas por dentro a alma rasga. Como? Não sei. A Bíblia diz nesse texto que nós estamos lendo acerca da família, no versículo de número 2, alguém leia para mim, por favor, bem alto. Rapidinho, que nosso tempo já acabou. Honra o teu pai, a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. para que te vá bem e viva muito tempo Sobre a terra. Não preciso comentar. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na e admoestação de quem, irmãos? Do Senhor. Traga seu filho para a igreja. Ensina seu filho a ler Bíblia. Ensina ele a fazer essas coisas de crente. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie. Mas se desviar, você vai dizer, eu fiz a minha parte. Isso não quer dizer que um pai ou uma mãe não vai sofrer por um filho desviado. Claro que vai. Certa vez eu fui pregar na igreja de um pastor em São Mateus, muito famoso, muito conhecido lá. E nós colocamos os instrumentos assim, tinha umas 1.000 e tantas pessoas lá. Aí chegou um rapaz quietinho assim, ruivo. Aí foi na bateria, sentou ali, falou, qual é a música? Aí a gente foi lá e fez o louvor na hora. Quando terminou aquele culto,
Nós fomos jantar. E aí, conversando com um dos pastores que estava ali, falei, quem é aquele rapaz que está sentado ali na ponta? O baterista. Nossa, ele toca muito bem. Ele falou, ele é filho do nosso pastor presidente. Eu falei, nossa, ele é uma bênção, né? Ele falou, agora. Ele passou 30 anos, 30 nas drogas, em São Mateus. Assim, o que você imaginar, foi preso muitas vezes. Gente, ele é filho de um dos pastores mais conhecidos, respeitados, sérios e homem de Deus de São Mateus. 30 anos nas drogas. Depois de muito sofrer, passar muito tempo distante da presença de Deus, ele resolve voltar. Imagina para um pastor, para um pai, pregar para todo mundo sobre salvação, ver milagre na casa de todo mundo e o filho dele, depois ele tendo que buscar ele nas bocas de fumo. Você consegue imaginar isso? Não. Porque você e eu não vivemos isso. Só sabe quem passou. É ou não é? Da mesma forma, a minha e a sua dor só cabe a você. Porque só você sabe o que você passa. Seu marido não sabe, sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, seus pais não sabem, seus colegas não sabem, ninguém sabe aquilo que está aqui, ó, dentro da sua mente. Ninguém sabe. Vamos lá. Versículo 4. Não, já li o 4, vigia Cristo. 5. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, ou seja, não fazendo apenas na frente, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Eu não sei quanto tempo mais a vida da gente vai durar, não sei se os meus pais vão morrer antes de mim ou se eu vou morrer antes deles, não sei. Mas eu me lembro quando meu pai se aposentou, estava para se aposentar na Mar Aberta, melhor dizendo. Um dos donos, no caso, o responsável de lá, o Preto, vocês devem conhecer o Preto, dono da Mar Aberta. Ele disse a meu pai assim, Edonias, eu não tenho como ficar sem um funcionário como você aqui, porque eu posso entregar todo o caixa daqui da empresa e não vai faltar 5 centavos. Não vou. Esse texto aqui nos ensina a fazer exatamente o que ele fez. A servir aos seus patrões como se fosse ao próprio Deus. Não na frente, para parecer bom, mas como se estivesse servindo a Cristo. É assim que a gente deve fazer. É ou não é? Vamos lá, versículo 7. É 7? Não, já li isso, não? Não. Servindo de boa vontade como ao Senhor. Aí, tá vendo? E não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, ou seja, mas eu faço tudo, ninguém me reconhece, não dão valor, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Você que pensa. Deus vê todas as coisas que nós fazemos, de bom ou de errado. A Bíblia chega a dizer que o amor, ele cobre a multidão de pecados. Quando nós servimos por amor, isso cobre até os nossos pecados. Vamos lá, versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção, diferença de pessoas. Também ensina aqueles que são patrões a tratar os seus empregados bem da mesma forma. E aqui nós entramos agora num texto que todo mundo conhece sobre a armadura de Deus. Eu podia me vestir de He-Man, pegar uma espada, um escudo aqui, um capacete. Ia ficar ridículo, até porque não cabe uma fantasia dessa em mim. Mas eu quero que você entenda algo muito simples que a Bíblia nos ensina. Você e eu estamos numa guerra. Amém ou não? É. Mas ir para uma guerra despreparado, você iria para um lugar que você sabe que é muito frio e chove muito, sem um agasalho e sem roupa de frio? Sim ou não? Por quê? Ia passar frio, por que mais? Morrer congelado.
Por que nós então vamos para uma guerra sem estarmos preparados? Gente, olha para cá. Ir para uma guerra não é vir numa igreja nem numa campanha, não. É uma batalha travada todos os dias. Todos os dias. Não importa se você tem 3 anos como Davi ou 80. Não importa. Todos os dias. Há um texto no Apocalipse que fala que vai chegar um determinado momento em que o diabo ele vai ser preso por 1000 anos. E durante o milênio, esses 1000 anos, a igreja vai reinar na terra. 1000 anos. Mas a Bíblia diz, Cris, que depois desses 1000 anos, o diabo será solto novamente. E o texto diz assim: para que, se possível, engane até os escolhidos. Você consegue imaginar isso? Depois de estar tudo bem aqui, tudo maravilhoso, Jesus governando, o Satanás está preso lá no inferno, solta ele de novo aí. Mas estava tudo bem. Sabe o que quer dizer? A minha e a sua luta só vão ter fim quando você fechar os olhos aqui na terra e abrir na eternidade. Enquanto você estiver aqui, preso nessa carne, a luta, a batalha virá todos os dias. Todos os dias. Aí a Bíblia nos ensina a tomarmos a armadura de Deus. Versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que alguém pode se fortalecer no Senhor? Fala aí. Em oração. Vocês têm orado todos os dias? O que mais? Jejum. Vocês têm jejuado toda semana, todo mês, pelo menos? Vamos lá, como é que pode se fortalecer mais? Cuidado, vocês vão passar mais vergonha. Fala aí. Lendo a Bíblia, você está lendo a Bíblia todo dia? Comunhão, você tem tido comunhão com as pessoas todos os dias? Porque Atos 2 fala isso, não é isso? Eles estavam juntos todos os dias e tinham tudo em comum. Isso não é uma palavra, olha para cá, para te acusar de nada, não. É para que nós possamos refletir, bota aqui, meu bem, para que nós possamos refletir todos os dias de como estão as nossas vidas, como estão as nossas vidas. Porque o dia que você se levantar da sua cama e não lutar e não batalhar, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer? Nada. Mas o não acontecer nada é o contrário de poder ter acontecido tudo. Houve um menino de 17 anos na Bíblia, há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, que ele era muito amado pelo seu pai porque era filho do amor da sua vida. Ele nasce e o pai cuida muito bem dele. O pai dele tinha mais 10 filhos, com ele 11. O outro, o 12º, ainda não havia nascido. A Bíblia diz que o pai amava tanto ele, cuidava dele. Um belo dia, o pai dele vai e costura uma capa para ele e dá aquela capa para ele. E ele veste aquela túnica muito bonita, resplandecente. E os irmãos começaram a ter inveja dele, a ter raiva dele. O pai gostava tanto dele que não deixava nem trabalhar de serviço pesado. Os outros iam para capinar, para fazer tudo que tinha que fazer debaixo do sol. Ele ficava em casa lá, igual uma serentinha no Netflix, no celular e tal. Tranquilaço. Até que um dia o pai diz assim: vai ver como é que seus irmãos estão no campo. E ele vai. E quando ele vai vindo, chegando, um deles olha e fala: lá vem o sonhador. Que tal se a gente matar ele? Parece uma boa ideia. Eram os irmãos dele. Não era Satanás, não era o Exu-Caveiro, o Tranca-Rua. Eram os irmãos dele. Os seus próprios irmãos. Até que o mais velho deles, Rubem, fala assim: não vamos matar não, porque aí também é demais. Vamos pegar ele e jogar nesse buraco aqui. A gente pega um bicho, mata, pega as roupas dele, passa no sangue e fala para papai assim: ó, um bicho foi lá e devorou ele
está aqui a túnica que o Senhor fez para ele, toda embebida em sangue. Eles não pensaram no sofrimento do pai. E assim eles fizeram. Jogado dentro daquele buraco ali, passa uma caravana de mercadores. Fala, bom, e se a gente vender ele? E assim foi feito. Quanto vocês dão por esse menino aqui? Ah, não sei. Tanto, é de vocês, pode levar. Com 17 anos de idade, ele sai dali da terra dos pais. E é levado para o Egito, para outro país, onde ele não falava aquela língua, não conhecia os costumes nem nada daquilo. Nada. Todo mundo conhece a história de José. Ele passa um sofrimento desgraçado naquele lugar. Terrível. Sem imaginar, ele passou naquele lugar. Deus falava com ele através de sonhos, e ele interpretava sonhos porque ele tinha esse dom. Até que um dia, 2 homens, um padeiro e um copeiro, têm um sonho ali na prisão. Todo mundo conhece a história. O padeiro fala com ele, e o copeiro também. Ele fala assim: a interpretação é essa, assim, assim, assado. Você, padeiro, em 3 dias será morto, e você, copeiro, em 3 dias será restituído ao palácio. E assim aconteceu. No momento em que o copeiro, que servia o rei diretamente, ou o faraó, está saindo da porta da prisão aqui, ó, José fala com esse: ei, ô rapaz, deixa eu te falar um negócio aqui. Quando você chegar diante de Faraó, diz que eu fui injustiçado, eu não fiz nada com aquela mulher. Não, é mentira. Eu sou inocente. Lembra de mim? E a Bíblia diz que quando o copeiro saiu dali, ele se esqueceu de José. Por 3 anos. 3 anos. Até que um dia Deus dá um sonho a Faraó, todo mundo conhece essa história. E os magos e ninguém mais podia interpretar aquele sonho e dar o significado a Faraó. E aí naquele dia, naquele momento, o copeiro diz assim ao Faraó: tem um rapaz que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu estava preso com ele. E o padeiro teve um sonho, aconteceu isso, eu tive um sonho, aconteceu aquilo. Aí o que o Faraó faz? Manda dar um banho em José, lavar ele, botar uma roupa nele e trazê-lo na presença dele. Quanto tempo José ficou ali? 3 anos dessa parte. Total, 17 anos. Preso, sofrendo, sendo escravo, injustiçado. Mas em um dia, em um momento, Deus mudou a sorte dele. Ele acordou prisioneiro, acusado de estupro. E foi dormir governador do mundo. Quem fez isso por ele não foi o STF, não. Foi Deus. Sabe o que isso quer dizer? Não há batalha que você não possa vencer confiando em Deus, mas é necessário estar firme. Quanto tempo? Não sei. Pode ser que seja um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, meio século, 50 anos, fiel, firme ao Senhor. Cai, levanta, sofre, não importa. Seja fiel a Deus e não desista. Amém? Vamos terminar o texto. Eu parei aonde, Marcelo? Verso 11, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura. Toda é tudo. Adianta botar só uma parte? Por quê? Por quê? Quê? Não vai estar protegido. Faz sentido. Mas e se eu não gostar de botar um capacete que vai amassar meu cabelo? Quer dizer, eu não tenho cabelo, né? Vocês têm cabelo. Mas eu não concordo com isso. Eu acho. Você não tem que achar nada. A minha e a sua opinião diante da palavra de Deus não serve de nada. Tem um rapaz que é amigo, muito amigo meu, eu gosto muito dele, que é baterista. Ele é completamente contrário a dízimos e ofertas. Completamente. Você falar a palavra dízimo, ele acaba de te bater. Pastor, tudo ladrão. E é crente, eu feliz.
Aí eu fico olhando assim e refletindo de que o Evangelho, ou você e eu aceitamos ele por completo, ou é melhor você caçar outra coisa para fazer, procurar outra religião que vai afagar os ouvidos, dizer aquilo que você e eu queremos ouvir, que não fere o ego da gente, que não manda a gente largar o pecado e mudar de vida, que diz que todo mundo vai para o inferno, para o céu, e Deus ama todo mundo, e todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Isso não é a verdade bíblica, não é a palavra de Deus. Mas essa verdade não atrai as pessoas, ela expulsa as pessoas da igreja. Quem não tem revelação, não tem cura, não tem milagre, não tem nada dessas coisas que são importantes, mas são passageiras. Lembra da história dos 10 leprosos? Lembra? Quantos foram curados, irmãos? Quantos? E quantos voltaram para agradecer Jesus? Esse que voltou para agradecer foi o único que Jesus perdoou os pecados dele. Os 9 foram curados, restaurados e restituídos, mas possivelmente foram para o inferno. Adiantou o que é cura? Nada. Então, revesti-vos de toda a armadura, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que me cabe. Ou é tudo, ou é nada. O Evangelho é assim, ou é tudo, ou não é nada. Ah, mas eu não tenho mais eu. O que importa é Ele. Como João Batista certa vez disse, ele disse assim: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés do Senhor. Importa que Ele cresça e eu diminua. Aí a gente canta isso, né? Que diminua eu para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Aí Jesus deve falar assim: que maravilha, né? Vamos falar sobre perdão? Ah, não, aí não. Vamos falar sobre dízimos e ofertas? Não, mas aí não. Vamos falar sobre fidelidade ao Senhor? Não. Como é que Jesus vai crescer na minha e na sua vida se a gente escolhe onde Ele pode tocar ou não? Como? Ou é tudo, ou não é nada. Vamos lá, versículo 11. Estou no 11 ainda, moça? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar contra o que, irmãos? O que é algo astuto? O que é uma cilada astuta? Fala aí. Inesperada. O que é uma cilada astuta? Essa noite, eu estava no quarto aqui. Meu quarto é ali. Aí eu vi assim. Eu acordei. Aí de novo. Eu olhei para o lado e falei: Cristiano está dormindo, não é ela. A TV estava desligada. Aí eu levantei e acendi a luz. Cristiano, se tiver um trelé dentro do quarto, ela não acorda. Não acorda. É igual meu pai também, né, mãe? Aí pode botar um trio elétrico aqui na porta ligado, que ele não acorda. Não. Para mim, se tiver uma brisa assim, levando na hora. Falei: o que está acontecendo? Foi um barulhinho assim, longe. Aí eu levantei, tinha uma vasilhinha no quarto, assim, no canto. Aí eu falei: gente, será que tem alguma coisa aí dentro? Aí eu não tive muita coragem de abrir para ver. Fui na cozinha, peguei um pano, joguei em cima da vasilha. Fui lá fora e joguei a vasilha na rua. Aquela câmera dele da frente filmou. Isso era 2h pouco da manhã. Aí não era nada. Aí cheguei, dormi. Passou o dia inteiro. Fui na casa desse amigo meu. Quando eu voltei agora à noite, tardezinha, né? Cris falou assim: descobriu que era um barulho misterioso da madrugada. O que era? Um rato. Foi misericórdia. Tem um rato dentro de casa. Como aqui em casa a gente não tem muito dom para lidar com ratos, então nós apelamos para aquilo que é mais lógico, que é a ratoeira. Aí eu passei assim do lado da ratoeira. Foi você que montou a ratoeira? É, Cris que monta esse negócio. Quando morre lá, a gente fala: não, leva, não quer ver nem o corpo. Aí Cris que leva o corpo. Para não tirar o corpo dali. Na hora que eu passei do lado da ratoeira assim, eu vi um pedação assim de queijo. Eu falei: nós vamos criar o rato aqui, vamos sustentar o rato, a queijo aqui. Aí, Cris, era lactose aí. Aí Cris virou e fez exatamente isso aqui. Ela falou assim: mas se o pedaço de queijo não for grande, o rato vai chegar a comer e vai
Aí ela foi astuta. Olha a cilada astuta que ela armou pro camundongo. Botou um pedação de queijo e falou: enquanto a gente estiver tentando arrancar o queijo dali, a ratoeira vem e dá um fim nele. Isso é uma cilada astuta. É, ó, pensado. É calculado. Se tem uma coisa que o diabo não tem, irmãos, é pressa. Se ele puder destruir uma pessoa com um dia de vida, ele vai fazer. Mas se ele tiver que esperar 100 anos, ele também vai fazer. Não se engane. A Bíblia nos alerta contra as astutas. Você sabe o que é cilada? Cilada é armadilha. É ratoeira. Cris botou um queijo zero lactose lá para o rato. Mas o que o diabo tem colocado para poder fazer você desistir? Ou para fazer você cair? Ou para fazer você desanimar? Não sei. A Bíblia nos alerta isso aqui, ó. Verso 12, não. Final do 11 ainda. Para que possais estar firme não quer dizer que você não vai cair. Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas é importante que nós estejamos firmes. Antigamente a gente cantava: firme nas promessas do meu Salvador. É firme nas promessas. Aí um político vai e promete alguma coisa e a gente acredita. É ou não é? Todo mundo é assim. Mas quando a palavra de Deus nos promete: ah, mas está demorando demais. Ah, mas não aconteceu com fulano. É ou não é? A gente coloca Deus dentro de uma forma como se nós pudéssemos limitar o poder de Deus. Sabe por que as coisas não acontecem na vida da gente? Por muitos motivos. Mas o principal deles é que nós não confiamos no Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho. Aí você pode dizer: entrega a sua vida, a sua casa, as suas finanças, a sua saúde. Não importa. Entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, o resto é com ele. É o famoso entrega para Deus. Quem dera se tudo nós entregássemos para Deus e confiássemos nele. É ou não é? As coisas já estariam resolvidas. Vamos lá, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde, irmãos? É muito demônio, não é? Misericórdia. Como eu disse a vocês, lendo esse texto mais cedo, o que me chama a atenção é que se alguém me fere, eu posso orar e perdoar aquela pessoa. Sim ou não? Se alguém me deve, eu posso perdoar aquela dívida daquela pessoa. Se alguém me fez o mal, me prejudicou, a gente fica chateado, passa, entrega para Deus. É ou não é? Isso não é fácil. Mas e quando esse inimigo é a gente? Quando a gente não consegue se perdoar. Meu Deus, se eu tivesse feito aquilo, isso não tinha acontecido. Se eu tivesse agido assim. Já viu alguém assim? Que sofre e remói o tempo inteiro aquilo ali. Ah, mas aí se o dia que eu tiver uma casa, tudo vai mudar. E tem a casa e nada muda. O dia que eu tiver um carro, o dia que eu tiver uma família, e nada muda. Sabe por quê? Porque você não está lutando contra o diabo da porta para fora. É contra o diabo da porta para dentro. Aí você fala: pastor, você está dizendo que eu tenho demônio? Não, estou dizendo isso não. Eu estou falando do seu espírito. Mas o seu espírito pertence a Deus. Sim ou não? Sabe onde estão as nossas guerras? Na nossa alma. Aqui, ó. Todos os dias o diabo vai dizer: você foi infiel, você roubou, você mentiu, você tratou mal, você olhou de forma que não devia olhar, você andou com quem não devia andar, você bebeu, você prostituiu. É ou não é? Para isso, ó,
nós devemos tapar os ouvidos para o diabo. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? A Bíblia fala algo mais especial que isso. Ela diz que a fé, ela vem pelo... E ouvir o quê? TikTok, Kawaii, Spotify, YouTube. Ouvir o quê, irmãos? Sabe o que você precisa para poder vencer as suas batalhas? Fé. Apenas isso. Fé. Porque quando você usa e exercita a sua fé, ainda que ela desagrade todas as pessoas, ela vai agradar, Andrés, quem importa, que é Deus. A Bíblia diz que a nossa fé, ela agrada a Deus. Sim ou não? Vamos lá, para a gente terminar. Parei aonde? 15? 12? Ixi, 12, 13 ou 15? 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Resistir? Mas crente sofre, gente. Crente perde. Não tem uma música que a gente canta que com Cristo é vencer ou vencer? Quem está errado, a Bíblia ou a música? Hã? Não tinha uma música que a gente cantava antigamente, onde Jesus mora não há tristeza. Como que não há? Onde Jesus mora não há dor, não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. E André está entregando a idade, é da época dela. É feliz quem tem Jesus no coração. Glória a Deus por isso. Mas não dá para ser feliz todo dia. Tem dia que vai doer. Tem dia que a gente vai cair. Que a gente vai fraquejar. Tem dia que você não vai querer orar. Você não vai querer ouvir aquele louvor abençoar. Não vai. Tem dia que você vai entrar no trabalho dando patada em todo mundo. Dando uma resposta para as pessoas dentro de casa. Isso não faz de você e de mim pessoas piores, não. É só um momento. Talvez a armadura não está ajustada. Isso é aquela flecha que entrou onde não estava guardado. Olha para cá. Esse mesmo texto fala a respeito dos dardos inflamados do diabo. Já sentiu aquela dorzinha de cabeça que dá umas pontadas na cabeça, assim, tipo de gripe? Já sentiu isso? Já sentiu esses pontadinhos que dá aqui? Meu Deus, que vai dar um choquinho no cérebro. Já sentiu isso? Aquelas pontadinhas. É como se tivesse alguém pegar um dardo. Dardo é aquelas flechinhas pequenininhas assim. Tocasse fogo naquilo ali, inflamado, quente, e jogasse assim na cabeça, no olho. Imagina, que coisa terrível. Aquela pontada que dá no olho assim. Terrível isso. Porque a sede das suas emoções não está aqui. Dentro do nosso peito tem um músculo que está pulsando sangue, ele só serve para isso. A sede das suas emoções, dos seus traumas, dos seus medos, das suas angústias, daquilo que te prende a esse mundo e faz você pensar, meu Deus, eu não sou digno de ir na igreja, eu não sou digno de ir para o céu, eu sou um pecador, e somos mesmos. Paulo chega a dizer assim, eu sou o mais pecador e mais miserável de todos os homens, e foi o apóstolo Paulo. Quem somos nós, irmãos? Nós somos dependentes da misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias. Esse texto fala assim, ó. Vamos lá, Marcelo, está onde? 13 ainda, misericórdia, fazendo Lula. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito, parte, um pouco, é feito o que, irmãos? Ah, mas eu não quero acordar cedo para ir na igreja domingo não, que é muito cedo. Eu também não. Tem dia que eu não quero estar aqui não. Eu queria estar na praia. Eu queria estar deitado no sofá assistindo televisão. Eu não estou aqui por obrigação, não é por ganhar nada. Até porque a igreja não me paga. Eu já estou cansado de falar isso aqui. Mas há uma missão, irmãos. De anunciar o evangelho, de levar a palavra. Não é uma opção, é uma missão. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer naqueles que recuam. Não quer dizer que a pessoa vá para o inferno. Mas é como se Deus ficasse decepcionado. Fala, poxa, tem tanta gente querendo. E eu te dei tudo. E você não quer. Beleza. Aí Deus vai e levanta aquele traficante, aquela prostituta que via dando escândalo. E todo mundo via. E de repente ela está pregando a palavra de Deus. Você fala, será?
Quem podia não quis. Quem tinha tudo para fazer não quis. Por isso está escrito que Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E aquelas que não são nada para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Porque diante de Deus nós somos todos iguais. Amém ou não amém? Vamos lá para a gente terminar agora de verdade. Quantas vezes eu terminei já, Cris? Versículo 14. É isso? Não, é final do 13. Havendo feito tudo, ficar? Verso 14. O que aconteceu, gente? É Davi? 14 diz assim: estai, pois, tendo cingido o vosso lombo com o que, irmãos? Com o que, irmãos? Cingir os lombos com a verdade. Eu fiquei pensando, o que é cingir os lombos? Cingir é vestir, certo? Tendo vestido os lombos, aqui ó, com o que? Com a couraça da... É isso que diz o verso... Não, Cris, é 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Mas há um ditado que diz que a verdade... Fala para frente, gente. A verdade? Por que a verdade dói? Hã? Ninguém quer ouvir a verdade? Por que a verdade dói? Porque ela nos confronta. A verdade, sabe o que é? Olha para cá, eu estou terminando. A verdade é um espelho limpo, que dá para você ver do fio de cabelo da cabeça até o pé. Isso é verdade. Você não pode chegar diante de um espelho e falar, nossa, eu estou magrinho aqui, ó. Estou vestindo 38 já. Não tem como. Porque o espelho me mostra a... Nossa, meus cabelos estão caindo no olho já aqui. Não é verdade. Adianta eu brigar com o espelho e falar, meu cabelo está grande, estou loiro. Adianta, irmãos. Por quê? Porque é a verdade. A verdade não pode ser contradita. E a verdade vai doer mesmo. É como tomar uma chibatada no lombo, dói. Mas Jesus Cristo, ele é a verdade que liberta. Vamos lá. Verso 14 ainda. E vestida a couraça da justiça e calçado os pés da preparação. O que é o Evangelho da Paz? O Evangelho da Paz é aquele que em meio à guerra, depois de haver uma guerra, ele vai trazer a paz. Mas para que haja paz, Cris, é necessário primeiro passar pela guerra. Ninguém quer guerrear. E sabe o que acontece? Olha para cá. Quando um homem faz 18 anos no Brasil, ele é obrigado a se apresentar diante do exército, que seja, não é isso não, mas é isso aí. E ali ele tem que fazer um juramento à bandeira e escolher se ele vai servir na marinha, no exército ou na aeronáutica. Se tiver excesso de contingente, ele é dispensado. No Rio de Janeiro, se não me engano, é o lugar onde eles mais recrutam, esse é o nome. Aqui no Espírito Santo, no norte, são dispensados. Em Vitória são recrutados, porque lá tem a marinha, não é isso ali onde a gente foi aquele negócio da Penha ali embaixo, tem o quartel que fala, aquele negócio da marinha que tem lá em Vitória. Quando o homem faz 18 anos, ele é obrigado a ir lá. Aí chega lá, eles vão olhar assim, se você tem o pé torto, se é muito baixinho, se está gordo, se não está, se está com os exames de diabetes ruim, é tudo isso. Eles passam o pente fino na pessoa, o sujeito fica pelado na frente lá dos avaliadores, vão ver se tem tatuagem, se tem alguma marca de nascença, se tem algum defeito físico. Tendo isso aí, eles dispensam, ou seja, você não serve para lutar aqui no exército. É ou não é? E está tendo uma lei agora que... Tem uma lei não. Possivelmente terá uma lei que as mulheres também vão ter que se alistar. Já pode? Mas é opcional, não é obrigatório. Mas os homens é obrigatório. Gente, olha para cá. Se hoje o Lula endoidar um pouquinho mais e falar que o Brasil vai entrar em guerra com os Estados Unidos,
Não, é sério. Quem for homem que estiver na reserva é obrigado a se apresentar no quartel. O que nós vamos fazer contra os Estados Unidos? Hã? Mas aí eu vou chorar. Hã? Entende? Mas lutar contra os Estados Unidos é um país contra o outro. E lutar uma guerra espiritual. Como é que faz? Dessa guerra, irmãos, não adianta fugir. Não adianta pedir, pastor, ore por mim. A guerra é sua. É você que vai ter que lutar. Porque quando o problema, Maria Lúcia, está por fora, a gente ainda pode ajudar, não é? Mas e quando ele está dentro de você? Quem é que ajuda? Não tem jeito. Aí é você usar aquilo que a Bíblia ensina aqui, ó, se revestir da armadura. Vamos lá para a gente terminar agora. Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do... Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que, irmãos? Que é a palavra de Deus. Orando é quando dá, é quando eu quero, é quando eu tenho vontade, é quando, irmãos? E quando eu não quero orar, eu faço o quê? Ora. Com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu sei que não é fácil lutar todos os dias, mas eu não sei a luta que você enfrenta. Em dias que a gente vai ser igual um vaso, aquele vaso que quebrou, não dá para remendar, que dá para fazer, mandar para casa do oleiro lá para a mão dele, para ele esmiuçar, triturar aquilo e refazer um vaso novo. Tem dia que vai ser isso mesmo, para que depois você volte e consiga batalhar. E um dia nós chegamos lá no final daquela corrida e recebamos o prêmio da soberana vocação de Cristo. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Coloque a mão no seu coração e reflita na letra dessa canção. Irmãos, eu passei essa música só para dizer que tem dias que o que a gente vai ter para oferecer a Deus é só isso mesmo. Os pedaços. Mas Ele é o oleiro que constrói um vaso novo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Alguém tem algum pedido de oração que queira compartilhar conosco para que nós possamos orar? Pode deixar a voltinha, solta ele. Alguém? Não? Amém. Amém. Alguém mais? Eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam orando, intercedendo. Próxima semana a Cristiane vai fazer 2 viagens, né? Para uma Vitória, outra para Nova Venécia, para uma consulta com os médicos. Esteja orando pela vida dela. Amém? Alguém mais? Algo mais? Não? Então vamos orar. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, por tudo que nós podemos aprender nesta noite, Pai. Nós sabemos, Deus, que temos que lutar todos os dias, Deus. Tem dias que nós não temos forças para lutar, Deus. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que tome, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos, ainda que sejam os pedaços delas, Senhor. Que isso possa, Deus, reconstruir a nossa fé, firmar os nossos pés na verdade do Senhor, Deus. Tirar as distrações, Deus. Aquilo que tira a nossa atenção de prosseguirmos para o alvo, Deus, do prêmio da soberana vocação em Cristo, Pai. Que nós possamos olhar para a cruz e não para as circunstâncias, Deus. Nos livra do mal, Deus, nos livra das tentações. Guia, Deus, os nossos passos. Nos ensina, Deus, a cada dia mais amar as pessoas, a cumprirmos a Tua vontade, Deus.
que nós possamos seguir a Tua palavra, a Tua vontade, Deus. E que nós possamos, Deus, cada dia mais buscarmos ser fiéis ao Senhor em tudo, meu Pai. Nos leve para os nossos lares provisórios, debaixo da Tua forte e poderosa mão. E que nós possamos estar aqui, Deus, na próxima domingo pela manhã, se assim for da Tua vontade, meu Pai. Tome cada família aqui representada, cada pedido de oração, Deus, que o Senhor possa responder da Tua forma e no tempo do Senhor, meu Pai. É o que nós pedimos e cremos, em nome de Jesus. Só falar com os irmãos aqui rapidinho. Nós colocamos ali em cima do filtro as notas daquilo que nós gastamos na reforma aqui da igreja. Fizemos um levantamento, aqui, irmãos, ó. Esse é o valor que nós ainda temos que juntar, temos que pagar juntando tudo, né? Então você que puder contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, seja fiel ao Senhor, amém? Cadê, Cris, o carnezinho que nós fizemos? Fizemos um carnezinho também. Você que puder, cadê? Traz aqui, meu bem. Contribuir com oferta mensal, aqui tem, ó. Depois você procura a Cris aí, quem ainda não tem, e pegue o seu, se possível. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. A igreja diz: amém. Dê um abraço ao seu irmão e até domingo pela manhã, querendo Deus. Queremos oferecer o que temos de melhor a Ti, porque tens nos dado mais que o bastante, Senhor. Obrigado, Senhor.